Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem durante esse período de isolamento social, em que a gente tem que ficar em casa para cuidar, da nossa família, cuidar da gente. Enquanto isso, nós podemos aí dar prosseguimento a alguns conteúdos com aula online, com atividades, para a gente não perder essa rotina de estudos. E hoje eu vim gravar aqui essa aula sobre o mito e a filosofia. Foi um conteúdo que a gente já começou a falar em aula, falamos lá sobre a origem da filosofia na Grécia, os fatores que levaram a filosofia ocidental nascer ali. Então, nós comentamos lá sobre as navegações, sobre a riqueza da população grega, sobre o desenvolvimento da escrita, sobre o trabalho escravo, que gerou ócio lá para que a sociedade grega que não trabalhava pudesse fazer as suas discussões filosóficas. Então, tudo isso, foram fatores que levaram aí a acontecer a origem da filosofia na Grécia. Isso a gente já conversou bastante em sala de aula. Mas hoje eu vim aqui, para a gente falar um pouco sobre essa esse momento de passagem do mito para a filosofia, Por que isso aconteceu? A gente conversou que o mito, é uma narrativa fantasiosa que o homem criava, a partir de sua imaginação, para poder explicar a origem da natureza, a origem do próprio homem, as coisas que aconteciam ao redor dele. Então, tudo estava baseado em um mito, Não foram só os gregos que fizeram isso. As outras civilizações antigas também fizeram, O próprio Egito, Mesopotâmia, Fenícios. Então, também, não só ali na parte da Ásia, mas também como em regiões aqui dos maias, os astecas, todas essas civilizações tiveram uma produção de mitos, de deuses, E em especial os gregos aqui, eu coloquei aqui o exemplo da deusa Gaia, que era considerada essa representação da terra. Uma grande titã, que formava o lugar, a terra onde os homens viviam. Então ela poderia ter esse modelo de terra, mas também poderia assumir uma forma humana, com formas de características humanas. Por que eles faziam isso? Por que os deuses tinham formas diferentes e formas humanas? Porque era a forma que o homem tinha como representar, características humanas em deuses que estavam acima deles. Então, são formas da gente pensar, como eles buscavam aí entender coisas que eles não conseguiam explicar ainda de outra forma, Então, a origem do mundo baseada no mito, da explicação mítica, é chamada de cosmogonia, tá? E aqui eu coloquei, exemplo, dois deuses importantes lá para a mitologia grega. O primeiro aqui da primeira foto é o Cronos, que é considerado o deus do tempo. A ideia do tempo para os gregos, na representação de Cronos, era esse deus que devorava tudo, E o tempo, basicamente, na percepção que nós temos de tempo, o tempo ele modifica as coisas, As pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem, as coisas são produzidas, surgem e acabam se desgastando. Então, para os gregos, Cronos era essa representação do deus, de uma força que devorava, que engolia e que transformava as coisas, tá? E um outro exemplo também, pensando do tempo, é Kairos. Kairos, ele tem essa representação aí de asa nas costas e nos pés. Ele tem a parte calva da cabeça, aqui do cabelo, mas ele só tem uma na frente aqui, cabelo só na frente, na franja. O que isso significa? Por que esse deus Kairos tinha essa representação? Porque para os gregos, Kairos era o tempo oportuno, o tempo que passa por você, aquela oportunidade que passa por você em certo momento e nunca mais volta. Se você não agarrá-lo de frente, no caso aqui pelos cabelos, ele nunca mais volta, representando esse destino, esse tempo oportuno, que se você não segura ele naquele momento, ele nunca mais volta. Então são coisas muito imaginativas, assim, mas que tentam trazer um conforto para explicar essa realidade humana ali naquele momento, Isso é bem interessante. Então, para quem tiver interesse aí, eu tenho outros materiais que falam sobre mitos, e é muito legal a gente ver essa percepção de realidade dos gregos, tá? Trazendo então para vocês, pessoal, aqui uma linha do tempo para a gente entender bem essa relação entre mito e começo da filosofia, Lembrando então, mito são as cosmogonias, explicações míticas da origem do mundo, tá? Aí
Então a gente vai ter aqui, né, os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, a início da filosofia. Mas aí eu pergunto para vocês, será que os mitos, né, vão ser totalmente superados pelo homem lá, pelos filósofos? Será que eles foram superados até hoje, né? Será que existem mitos modernos? Então, para a gente pensar, né, que naquela época os mitos, eles não deixaram, não abandonaram totalmente, não conseguiram abandonar essa explicação mítica. Apesar de que a filosofia vinha com um pensamento racional, com uma reflexão crítica, foi muito difícil isso romper totalmente, tá? Então eu penso aqui, né, pensando hoje, existem ainda formas da gente explicar a nossa existência, ou explicar histórias ou coisas que acontecem conosco a partir de mitos. Pessoas, artistas, né, cantores, muitas vezes personalidades são considerados mitos. Por quê? Né? Porque ainda nós buscamos formas de significar a nossa existência e as coisas que acontecem em volta da gente. A exemplo disso, a gente tem muitos filmes baseados na jornada do herói. A exemplo aqui do Senhor dos Anéis, para quem gosta, né, já assistiu os filmes aí que tem da franquia. Frodo, ele é chamado para a aventura, né? Lembra que ele é chamado da casa dele para a aventura. Todos os 3 filmes baseados no conflito dessa aventura. Quando ele destrói o anel, depois ele volta para casa, né? Muitos dos filmes de Hollywood baseiam-se na jornada do herói, né? Daquele que é chamado, que acontece todo o desenrolar da história, onde ele luta, onde ele salva vidas, onde acontece várias coisas e depois ele volta para casa. Então nós não conseguimos ainda nos distanciar totalmente dos mitos, mesmo que eles não estejam baseados em Cronos, em Gaia, em Perséfone, em Afrodite. A gente tem novos heróis, novos mitos modernos. Inaugurando aqui, como eu já disse então, né, um dos primeiros filósofos foi Tales de Mileto. Quando a gente fala Tales de Mileto é porque ele vivia na cidade de Mileto. Quando a gente fala Pitágoras de Samos é porque ele vivia na cidade de Samos. Então, por que Tales de Mileto é tão importante aqui, né? E qual que vai ser essa caracterização aí da physis para ele? Entre os seus estudos, a arché, o elemento primordial, era a água, né? Então, entre as observações que ele tinha do ciclo da água, da dependência do homem desse elemento, né, ele vai caracterizar ele como o elemento primordial. Ele vai, por exemplo, viajar para o Egito e ver quão importante foi, né, as águas do rio Nilo para a constituição da civilização. Então ele denomina a água como o elemento que surge a vida, né? Ele explica esse surgimento da origem do mundo e dos homens vem da água. Tá? Então vamos guardar então, o elemento primordial para Tales de Mileto, a água. Para Pitágoras, né, a gente já conhece Pitágoras da matemática, lá do Teorema de Pitágoras. Para ele, essa arché eram os números. Tá? Os números ordenavam o cosmos. Tá? Cosmos está com K ali, né, da escrita em latim. Essa ordenação do cosmos pelos números era a forma como ele via uma composição harmônica. Tudo tinha uma forma racional. Os números eles não representavam apenas grandezas, e sim a ideia de finito e infinito, que ordenava a existência da vida, a existência, enfim, de todo o mundo. Outros 2 importantíssimos filósofos pré-socráticos são Heráclito e Parmênides. Talvez eles inaugurem um dos primeiros embates filosóficos, né, de opiniões contrárias. Para Heráclito, a arché, né, a busca por esse elemento, sobre essa ordenação do mundo, é baseada no mobilismo. Tá? Tudo para ele está em movimento, tudo está em devir, tudo é mudança. Tá? Ele tem essa famosa frase conhecida como não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Para ele, quando eu entro no rio e me banho nele e saio, as águas que estavam ali já não estão mais, porque a correnteza já levou. Quando eu entro de novo nesse rio, eu também já não sou a mesma. Então, tudo para ele estava baseado num processo de transformação. Ele vai utilizar, por exemplo, os conceitos de quente, frio, dia e noite. Tudo está em oposição. Nada é, tudo está por vir. Tudo existe uma dinâmica de opostos. Tá? Por exemplo, você conhece calor porque você conhece frio. E você conhece frio porque você conhece calor. Você sabe o que é dia porque existe a noite. Você não sabe, você não consegue distinguir um dos dois se existisse apenas um. Né? Então, tudo nessa dinâmica de opostos, as coisas são mudanças, são devir. É ele que vai inaugurar a dialética. Dialética, basicamente, é as opiniões contrárias, as opiniões, aquilo que é oposto. Tá?
E isso é bem importante, né, esse pensamento de Heráclito lá, até para depois o pensamento de Platão, de Aristóteles. Em contraposição a Heráclito, nós vamos ter o filósofo Parmênides. Parmênides, ele vai se opor totalmente a essa ideia de imobilismo. Ele vai defender a imobilidade do ser. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer numa frase: o ser é e o não ser não é. Aquilo que é, para ele, é verdade, é imutável, é eterno. Quando as coisas mudam pela nossa percepção, muitas vezes, os nossos sentidos que vão captar essas mudanças podem nos enganar, né? Então isso pode levar a apenas uma opinião que nos afasta daquele conceito imutável lá. Isso é uma coisa bem abstrata, pessoal, nós devemos, né, tomar bastante cuidado com isso, porque os nossos sentidos, ele vai bater muito nessa questão dos sentidos, daquilo que nós percebemos. Pode ser apenas a nossa opinião e nos afastamos de conceitos imutáveis e eternos. Então, para ele, o ser é mais importante que o não ser, porque o ser caracteriza a verdade, a eleteia, como ele caracteriza aqui. Então, a crítica que ele faz, né, a Heráclito naquele momento lá é baseado na mudança. Para ele não existe mudança. Mudança muitas vezes está baseado na doxa, que é a opinião de cada um. E ele, então, quer caracterizar sempre a verdade dos conceitos do ser, certo? E aqui a gente tem, para terminar, então, a escola atomista, né, que baseado aqui nos grandes expoentes de Leucipo e Demócrito, tá? Até acho que vocês estudam isso em química, né, quando vocês vão lá falar sobre as características, né, do átomo, tá? Então essa palavra átomo foi criado, né, pelos atomistas aqui, em que diziam que Arché era criado por unidades, era formada por unidades não divisíveis, tá? Então a união dessas unidades, desses átomos, formariam a origem da física e do mundo em geral. Tá? Então é interessante, né, a gente pensar que a filosofia aqui é um pouco complicado a gente entender todo esse pensamento que estava se formando, mas, por exemplo, a ideia de Demócrito e Leucipo vai inaugurar aí os pensamentos, os estudos da química, né, matemática com o próprio Pitágoras. Então, por isso que a gente vê como esses filósofos pré-socráticos são importantes para o início da filosofia, né, caracterizando aí a evolução de ciências que nós temos hoje. Pessoal, só para finalizar nosso quadro, né, saindo então aqui do período pré-socrático, nós vamos para o período socrático, onde nós vamos ter Sócrates, Platão e Aristóteles, né, e ele vai modificar, né, essa transição desse período aqui, vai inaugurar a filosofia como nós conhecemos hoje, que é a explicação dos fenômenos baseados na racionalidade humana. Agradeço a atenção de vocês, até a próxima, e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau!